Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra De Martí a Fidel, a Revolução Cubana e a América Latina, de Luiz Alberto Muniz Bandeira. Bem, Muniz Bandeira é um autor que desde aqui do início do canal eu queria lê-lo, sabe? Já há alguns livros aqui na estante há algum tempinho e eles foram aumentando, assim, eu fui comprando outros. É um autor, assim, um grande intelectual, um autor que tratava muito de política externa, com muito conhecimento de causa, com muita familiaridade e, assim, um nome, vamos dizer assim, intransponível quando vai se tratar da política externa brasileira. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós colocamos aqueles objetivos, assim, eu quero ler tal autor, eu quero ler aquele autor, e vai ficando um pouquinho para depois, e foi o caso aqui do Muniz Bandeira, mas finalmente chegou a hora e já vamos logo com esse cartapácio aqui, que é o livro de Martí a Fidel, que conta a história de Cuba como um todo, né? E quando vai fazer essa história de Cuba, isso é muito comum nos livros do Muniz Bandeira, que é você fazer toda uma análise bem sistemática, sabe? Bem detalhada, tem uma visão de totalidade bastante intensa, um autor muito articulado, muito erudito. Ele foi um grande intelectual, professor universitário. Aliás, é até interessante, porque ele era um membro, vamos dizer assim, da nobreza brasileira, né? Ele é descendente da aristocracia portuguesa e baiana. Ele, inclusive, tinha um título nobiliárquico de barão, né? Ele é descendente direto da família dos Garcia Dávila. E até no livro do Grande Sertão Veredas, vou deixar aqui nos cards e os trechos selecionados aqui no box de informações, junto, claro, com os do próprio livro De Martí a Fidel, do Muniz Bandeira, e de todos os que eu citar aqui. E o Muniz Bandeira era, portanto, vamos dizer assim, um descendente direto de uma família muito poderosa, muito influente, muito rica, mas ele foi para outro caminho, o caminho da intelectualidade, foi professor universitário bastante erudito. Ele se formou em Direito no Rio de Janeiro, trabalhou em importantes jornais como o Diário de Notícias, o Correio da Manhã. A sua primeira obra foi um livro sobre a renúncia de Jânio Quadros, né, ocorrido em 1961. Ele fez o doutorado dele em Ciência Política pela USP, fez pós-doutorado no exterior. Ele foi pesquisador em vários países do mundo, né, deu aula em vários países do mundo também. Aqui no Brasil ele deu aula na UNB, na PUC, na UERJ. Ele foi professor visitante em vários países do mundo, na Suécia, no Uruguai, na Argentina, na Alemanha, em Portugal, etc. Ele também foi editor, ele teve vínculo muito intenso com o Partido Trabalhista Brasileiro, né? Ele foi um dos intelectuais, vamos dizer assim, um dos grandes intelectuais do trabalhismo. Na verdade, assim, no auge do trabalhismo ele ainda era mais menino, vamos dizer assim, né? Não era um menino, mas não era tão vistoso como foi mais ao final da vida. Mas assim, o trabalhismo, esse movimento político com fortes vínculos nacionalistas, né? Capitaneado por Getúlio Vargas, por João Goulart, por Brizola, e tinha, claro, sua massa intelectual, né? Teve seu tempo histórico de muita relevância aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, eu diria, ele acabou indo para outros caminhos, assim, né? Acabou se degringolando. Um ator político que tenta, vamos dizer assim, reconfigurar o trabalhismo sob novos moldes, vamos dizer assim, seria o Ciro Gomes, né? Já tem vídeo aqui no canal fazendo uma análise crítica bastante detalhada do livro dele, destacando aquilo que há de positivo e daquilo que há de negativo. Para quem quiser se aprofundar, estará aqui nos cards. Ele, né, foi filiado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ele foi um dos fundadores da POLOP, na política operária. De quando do golpe militar em 1964, ele se asilou no Uruguai para fugir aqui da perseguição que se abateu sobre ele. Algum tempo depois ele voltou de maneira clandestina para o Brasil, mas ele acabou sendo preso, ficou preso no Senimar nos anos de 1969 e 1970. E o Senimar era o Centro de Informações da Marinha, né, para onde iam alguns presos políticos. Mesmo lá ele continuou estudando, continuou escrevendo, inclusive. E é interessante assim, né, porque algumas vezes eu destaquei aqui no canal, por exemplo, no vídeo do Rio Mauro Marinho, Dialética da Dependência, sobre a formação econômica do Brasil, do Celso Furtado, vou deixar aqui nos cards também. O que acontece? Houve um tempo aqui no Brasil em que os intelectuais eles não estavam muito preocupados com papers para ninguém ler, assim, com currículo Lattes e tal, né? Houve um tempo que os intelectuais intervinham na vida pública, né? Isso é muito raro hoje, né? Talvez a exceção seja Fernando Haddad, assim, né? Mas é muito incomum. Habitualmente os intelectuais estão mais dentro das suas catedrais ali de conhecimento e tal, né? Enfim, um pouco intervenção pública. Enquanto homens como Celso Furtado, como Muniz Bandeira, eles tinham uma intervenção pública e intelectual, ou seja, estudavam, vamos dizer assim, burilavam o seu raciocínio, tinham um amplo conhecimento, mas estavam dispostos a intervir na vida pública brasileira para progredir com o país, né? E como o foco do Muniz Bandeira era a política externa, né, ele teve contato com personalidades muito expressivas do século XX, né, tais como Che Guevara, tais como Fidel Castro, né? Ele mesmo apresentou
algumas personalidades políticas importantes para o Brizola, o próprio François Mitterrand, Mário Soares, Willy Brandt, entre outros. Depois de ter se aposentado como professor, ele foi adido cultural lá no Consulado Geral Brasileiro em Frankfurt, entre os anos de 1996 e 2002, e ele é um baiano assim da melhor cepa que você puder imaginar, né? É interessante, né, que ele vem dessa família nobiliárquica e tal, ele seria até barão, né, reitero, Barão Muniz Bandeira, né? Mas ele, aliás, inclusive ele fez um livro, um dos livros dele, né, foi sobre a própria família dos Garcia Dávila, né? Mas ele é uma pessoa muito comprometida com o progresso do país, reitero. E, gente, como esse cartapácio aqui, né, tem quase 800 páginas, eu pensei, pô, será que eu vou detalhar um pouquinho, vou fazer uma coisa um pouco mais abrangente? Já houve vídeos aqui no canal que nós podemos fazer de maneira mais pormenorizada, assim, né? Posso citar a Sociedade Feudal do Marc Bloch, posso citar os vídeos sobre o Padre Antônio Vieira, né, sobre vida e obra, e alguns já não consigo, né? Por exemplo, o Tempo das Catedrais, já acabei fazendo uma coisinha um pouquinho mais abrangente e tal, porque foi muito difícil, uma quantidade de informações muito grande. Os livros de história tem sempre esse drama, né? Você vai detalhar ou vai fazer uma coisa um pouquinho gasosa, né? Um pouco, sabe, um pouco espaçada, assim. Eu tento fazer a coisa um pouquinho mais pormenorizada, assim, fazer uma análise crítica, né? Uma análise um pouquinho mais detalhada. Então nós vamos tentar fazer aqui. Talvez por conta disso sejam necessários mais de um vídeo. Aí a gente para, segue outro dia, 1 ou 2 vídeos a mais. Vamos ver aqui, até para mim vai ser um mistério que vai ser resolvido com o tempo. É interessante destacar que o Muniz Bandeira faz, na verdade, um amplo retrato, não só de Cuba, né? Para contar a história cubana e a história toda mesmo do país, uma espécie de biografia de Cuba, ele acaba fazendo toda uma biografia da América Latina, né, explicando ali os pormenores e tal. Claro que não se atém a cada país, é uma coisa um pouquinho mais genérica, né, mas você consegue absorver muitas informações muito interessantes, muito atiladas, muito bem pesquisadas de todo o continente, né. Cuba teve uma história bastante similar ao que aconteceu com os outros países dominados pelo Império Espanhol, né, porque o Império Brasileiro, por uma série de características que ele não detalha aqui, nem são o tema do livro, mas, enfim, Portugal, eu até tratei um pouquinho isso no livro Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e da Eloise Starling, mas o Brasil, vamos dizer assim, era proibido por Portugal de construir universidades, aqui não podia ter universidades, aqui não podia ter tipografias, ou seja, não podia imprimir livro, não podia imprimir jornais, aqui não podia, porque eles tinham um receio, né, o Império Português, os ideais iluministas se propagarem aqui pelo Brasil, e isso obviamente seria infenso aos interesses de Portugal. Portugal proibia a construção de manufaturas aqui, proibia que se comerciassem, né, entre o Brasil e outros países, não só podia comerciar com a colônia. Então, mesmo quando o Brasil precisava de algum tipo de produto que Portugal não produzisse, era Portugal que importava, cobrava ali sua taxa e mandava para o Brasil. Então, a soma desses fatores e outros tantos mais legaram um atraso muito, muito brutal para o Brasil, né? E até o pessoal nas redes sociais costuma dizer, devolva o nosso ouro, né? Sempre estava falando lá com português e tal, até um pouco um meme assim, né? Igual o Toca Raul, né? Mas no fim das contas, a despeito de o ouro ter feito falta, vamos dizer assim, mas não foi só ele não. Eu acho até que essas outras coisas, esses outros elementos, esse outro grau de exploração que Portugal fez aqui foi muito mais lesivo, acarretou, vamos dizer, consequências muito mais danosas do que propriamente a exploração das fontes auríferas brasileiras. Por outro lado, né, o Império Espanhol seguiu outro tipo de colonização, né? Então, por exemplo, já no século XVI, países aqui dominados pelo Império Espanhol já tinham suas universidades. E mais uma série de fatores somados, o fato de já ter muitas vezes promovido a independência junto com a proclamação da República, o Brasil se manteve como um império, né? A proclamação foi feita para um próprio membro da família real. Tudo isso contribuiu para que o Brasil permanecesse como um território grande e que não foi dividido, o que não aconteceu já no Império Espanhol, a despeito dos ingentes esforços do Simão Bolívar. Então, Cuba era uma dessas colônias, uma das últimas colônias espanholas, e os Estados Unidos queriam afastar essa intervenção europeia aqui nas Américas, né? Havia política da América para os americanos, e no caso era bem para os Estados Unidos da América mesmo, né? Todos esses outros países deveriam servir mão de obra, ou servir produtos a baixo custo, servir seus recursos naturais para o engrandecimento, para o enriquecimento daquele país, em detrimento dos países da América Latina. E daí a ideia da política da América para os americanos. E havia dentro de Cuba pessoas que na verdade queriam, né, especialmente a elite escravocrata, queria que se unificasse com os Estados Unidos, porque lá ainda havia trabalho escravo. E isso legitimaria a ocorrência do trabalho escravo também em Cuba. Mas havia também os políticos nacionalistas, tais como José Martí, que até é um dos títulos aqui do livro, né? Quando fala de Martí a Fidel, Martí é o patrono da independência cubana. Ele foi um poeta muito esclarecido e desde o início ele tinha intensa desconfiança, não só da Espanha, mas também dos Estados Unidos, porque ele desconfiava, os Estados Unidos podem dizer que estão querendo nos ajudar a termos independência em relação à Espanha para que eles nos dominem.
o que aconteceu foi efetivamente isso, né? Houve uma guerra entre patriotas cubanos com apoio dos Estados Unidos, conseguiram ganhar da Espanha, porém os Estados Unidos acabou ocupando Cuba, nomeou o presidente, fez uma nova ocupação, um novo imperialismo, né? Transformou Cuba em uma nova colônia, só mudando de proprietário, e os cubanos continuaram ali lutando e tal, até que por fim, 3 anos depois, eles alcançaram uma relativa independência, porém os Estados Unidos manteve sua base militar, que é Guantánamo, uma desgracença que fica lá até hoje, onde inclusive muitas vezes prisioneiros são transferidos para que ali, vamos dizer assim, seja uma espécie de terra de ninguém, sabe, uma terra onde impera o lusco-fusco, onde são torturados, onde a Convenção de Genebra não existe, enfim, o fim do mundo, né? Eu até sempre gosto de destacar isso, né? Se você quer observar um local onde os direitos humanos são desrespeitados em Cuba, esse local existe, ele está dentro da base de Guantánamo. E além disso, a emenda Platt, que é uma emenda no nome de um congressista estadunidense, ele determinou que os Estados Unidos poderiam determinar até mesmo a política tributária cubana, a questão, eles não tinham uma liberdade plena, ou seja, transformou Cuba em uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, a despeito de ter tirado, nesse momento, a dominação direta, que era a que ocorrera nesses 3 anos, entre 1898 aproximadamente 1901. E isso tudo é fundamentado assim na doutrina Monroe, na América para os americanos, no Big Stick, né, o grande porrete para defender os interesses estadunidenses, na ideia do destino manifesto, ou seja, aquela ideia patética, né, de que, vamos dizer assim, os Estados Unidos é que seriam a nação eleita por Deus para espalhar seus valores, sua cultura, que é muito ordeira, que leva ao progresso, ante um mundo de barbárie, caos e elementos pecaminosos, etc. Né? Então, baseado nessa arrogância imperialista, com essa ideia estapafúrdia, um messianismo tolo, estulto e baseado em delírios teológicos, é que eles dominaram Cuba, ou seja, Cuba desde o seu nascimento já tem problemas com os Estados Unidos, o problema de um país que é muito grande, muito poderoso, né, que tem uma população gigantesca, estar ali querendo dominá-la, estar ali querendo se apropriar das suas riquezas naturais, estar ali querendo exercer o imperialismo de forma aberta. E isto, claro, não se restringia a Cuba, né? Então, nós até citamos aqui no vídeo sobre o livro 100 anos de solidão, que os Estados Unidos estimulou conflitos internos dentro da Colômbia para que não só os seus interesses conservadores fossem defendidos, mas para que isso também facilitasse a divisão do Panamá da Colômbia. Quando o Panamá alcançou sua independência desse território, virou um paísinho minúsculo, muito fácil de ser dominado, ali os Estados Unidos pôde impor a construção do Canal do Panamá. E aí, por um acordo lá, eles ficariam 100 anos sob o controle daquele canal. Em 1999, salvo engano, passou para o controle panamenho, e agora o sociopata incendiário do Trump quer rasgar esse acordo e quer tomar o canal de volta. Gente, antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, hype o vídeo aí se aparecer para você, não deixe de fazer isso não, que nos ajuda pra caramba. E no livro mostra assim que os Estados Unidos estavam sempre dispostos a invadir novamente qualquer país latino-americano quando os seus interesses fossem minimamente contrariados, né? Então os Estados Unidos invadiu Cuba novamente, se não me engano em 1906, que ele destaca, invadiu o Haiti, invadiu a República Dominicana, invadiu o México, etc, etc, etc. Ou seja, não havia limites para a atuação dos Estados Unidos. Todas as vezes que eles se sentissem que estavam tendo seus interesses contrariados, eles iam lá e simplesmente invadiam, e dane-se o direito internacional, dane-se a soberania de cada país, e a gente vai vendo, né, que as coisas não mudaram tanto desde então, especialmente quando a gente vê um incendiário, um sociopata como Donald Trump no poder, ou mesmo seu vice, né, o J.D. Vance, que enquanto eu gravo esse vídeo aqui, poucos dias atrás, ele falou que a América Latina voltaria a ser o quintal dos Estados Unidos. Falou isso com toda a arrogância, com toda aquela soberba que caracteriza esses sociopatas. E, claro, não deixa de ser curioso que os patriotas brasileiros não tenham dito nada a respeito disso, né? A escumalha neofascista, nesse momento, se cala. E de maneira bastante detalhada, né, o livro vai mostrando como vamos dizer assim, os ideais socialistas ali começam a propagar na América Latina, especialmente por conta da Revolução Bolchevique ocorrida em 1917 na Rússia, e o que acontece é que os Estados Unidos vão intervir em todos os países em que aquilo ali começa a se propagar, ou mesmo quando alguns interesses estratégicos deles, às vezes querem vender um produto, aquele governo ali mais nacionalista não quer permitir, aquele governo nacionalista quer que é a empresa nacional que produz aquilo, e aí os Estados Unidos vão lá e invadem, ou conseguem, vamos dizer assim, subornar alguns atores políticos e nomear governos que eles são favoráveis. É particularmente complicado ali a década de 20, né, onde uma série de crises econômicas que se abatem, inclusive sobre os Estados Unidos, elas acabam, vamos dizer assim, dando um grande impacto ali no capitalismo mundial,
e aí que essas ideias florescem mesmo, e os Estados Unidos passam um aperto para defendê-las, né, até porque o próprio Estados Unidos passava por alguns problemas, de não pouca importância, claro, e nesse período, ou mais precisamente, acho que é entre 1925 e 1933, um ditador chamado Gerardo Machado governava Cuba e tinha amplo apoio dos Estados Unidos, era um governo corrupto, um governo devasso, um governo extremamente ditatorial, extremamente cruel contra seus opositores, extremamente submisso aos interesses dos Estados Unidos, e todo esse caldo, vamos dizer assim, culminou com uma revolta que acabou depondo do poder. É interessante notar assim que as incoerências assim da história, né? Às vezes, quando se pegava falas do José Sarney, assim, né, lá no Senado, aí ele falava com aquele tom nobre, sabe, aquele tom nobiliárquico, falava de maneira tranquila, pacífica, serena, enquanto que lá na capitania hereditária, que era de propriedade dele, ele botava para quebrar, ali ele mostrava quem ele efetivamente era, né, toda a sua atrocidade, tudo aquilo de ruim, de nefasto, de pérfido que ele fazia. Isso está muito bem exposto numa biografia escrita pelo jornalista Palmério Dória, hoje já falecido, chamada Honoráveis Bandidos, sobre o José Sarney. E acontece o mesmo aqui com os Estados Unidos, né? Eu posso poder dar muitos outros exemplos, além desse do Sarney, mas os Estados Unidos faziam exatamente isso, né? Enquanto havia lá um presidente chamado Woodrow Wilson, que falava muito sobre democracia, que se gabava de ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, não sei o que, aqui na América Latina propriamente, no quintal dos Estados Unidos, eles estavam botando para quebrar, eles estavam sendo extremamente agressivos, extremamente imperialistas, extremamente soberbos, matando gente, derrubando governos, estimulando revoltas para derrubar governos nacionalistas, ou seja, para que os países entregassem sua riqueza, ora através da mão de obra, ora através de recursos naturais, para os Estados Unidos. Ou seja, esse discurso a favor da democracia já vem para engambelando gente há muito tempo, né? E é interessante que na queda deste Gerardo Machado, uma das pessoas que estava ali intervindo, querendo mudanças políticas, reformas sociais, mais anti-imperialistas e tudo, não socialistas, mas ao menos anti-imperialistas, era o Fulgêncio Batista, que acabou conseguindo, por uma série de circunstâncias, ser eleito presidente, depois saiu, por fim deu um golpe militar, e aí, mas já havia se acoplado completamente à política dos Estados Unidos, mas é muito interessante, né? Da mesma maneira que o Mussolini, que nasce na esquerda e vai se encaminhando para a direita, o Fulgêncio Batista foi a mesma coisa, começou na esquerda e foi para a extrema direita. E assim, poucos países ao longo do mundo exerceram um domínio tão intenso, sabe, tão opressivo, assim, tão mórbido, tão cadavérico sobre uma região como os Estados Unidos fizeram e fazem sobre a América Central. Sabe, ali de fato é um território onde eles têm um domínio quase que completo. E eu me lembro de um livro do Noam Chomsky que ele destaca isso, né? Ele fala assim, ó, isso aqui, né, a América Central é aquilo que os Estados Unidos fariam com o mundo se eles pudessem. É isso aqui que o mundo seria. Países tão desorganizados, tão socialmente frágeis, instáveis, como esse país da América Central, onde os Estados Unidos podem fazer o que quiser, podem mandar e desmandar, a exceção honrosa, exceção, aliás, cubana. Essa ampla opressão, essa ampla agressividade, todo esse ataque que o governo estadunidense promove contra os países da América Central, eles vão dizer assim, vão formando um caldo cultural, né, um caldo, vamos dizer assim, de resistência contra esse imperialismo. Ele vai como que estimulando esse surgimento de movimentos nacionalistas, de movimentos revolucionários, que por fim, décadas depois, vão culminar na Revolução de 1959, na Revolução comandada por Fidel Castro, por Che Guevara, por Raul Castro, por Camilo Cienfuegos, etc. O Muniz Bandeira retrata assim os anos 30 e 40, que, vamos dizer assim, até por acontecimentos muito europeus, acabaram tendo uma influência direta, assim, né, muito característica aqui também na América Latina, né? Então houve a ascensão de movimentos socialistas e comunistas, houve a ascensão de movimentos fascistas, e isso teve um caldo cultural bastante intenso aqui, né? Governos conservadores, governos mais à esquerda. A eleição do Franklin Delano Roosevelt, né, nos Estados Unidos, em 1933, se eu não me engano, ele fica ali, acho que mais de 10 anos no poder, ele resolve mudar, assim, um tanto, né, a política estrangeira estadunidense na América Latina, e vamos dizer assim, migra, né, do hard power para o soft power, né? Ou seja, aquela dominação direta, como a própria emenda Platt preconizava, ele fala, não é bem assim, e ele muda isso para acordos comerciais que vão manter a influência política e econômica dos Estados Unidos em Cuba e nos outros países também, cada um com o seu acordo, outros países da América Central e do Sul, mas que, vamos dizer assim, como diz aqui a frase do livro O Leopardo, que nós já tratamos aqui no canal, né, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. Ou seja, o Roosevelt faz essas mudanças, mas no fim, a dominância econômica,
econômica, cultural, etc., dos Estados Unidos na América Latina persevera. De toda forma, a base de Guantánamo permaneceu sob comando dos Estados Unidos. E o Muniz Bandeira trata de diversos movimentos, ora de caráter um pouquinho mais revolucionário, ora de caráter mais nacionalista, que nesse momento se propagaram pela América Latina. Movimentos de caráter ora nacionalista, ora revolucionário, ora fascista mesmo, ou seja, bem reacionários. Ou seja, havia vários movimentos, alguns com caráter mais à esquerda, outros mais à direita. Então, por exemplo, no Paraguai, depois da Guerra do Chaco, que teve lá com a Bolívia, houve um movimento chamado solidarismo, né, que misturava ali características bastante autoritárias, misturava ali o nacionalismo, o corporativismo e traços do fascismo europeu. A Bolívia, afetada também pela mesma guerra, já foi um movimento de caráter mais popular, mais esquerda, mais progressista, né, que era chamado de socialismo militar, né, ou seja, guiado por oficiais do exército nacionalistas, pasmem, né, eles já existiram em alguns países aqui, até no Brasil, muitos anos atrás, né, hoje não existe mais, mas já houve aqui no Brasil e em outros países militares nacionalistas. Então defendiam maior intervenção do Estado na economia, defendendo que os recursos naturais do país fossem de domínio nacional e não estrangeiro, faziam, portanto, uma defesa da nacionalização de setores estratégicos do país, defendiam as soberanias nacionais, ainda que eventualmente sob regimes autoritários, como foi propriamente esse boliviano. O governo Lázaro Cárdenas, né, é muito famoso por ser o governo reformista por excelência, né, ou seja, o governo de esquerda clássico, né, enquanto que a esquerda socialista, comunista, anarquista é a esquerda revolucionária, que quer, vamos dizer assim, mudar a coisa toda. A esquerda clássica é aquela esquerda reformista que quer fazer algumas reformas pontuais no capitalismo para, vamos dizer assim, transformá-lo em algo mais humano, vamos dizer assim, em algo menos indigno, né? A expressão que, vamos dizer assim, essas pessoas de esquerda ou centro-esquerda julgam mais perfeita foram aquelas experiências que a gente pode dizer que foram relativamente exitosas no norte da Europa, um país com social-democracia bastante intensa. Mesmo que, a despeito de, até mesmo nesses países, haver contradições e não são poucas. E o governo Lázaro Cárdenas, é bom dizer, ele foi um governo que conseguiu relativa autonomia em relação aos Estados Unidos, assim, foi um governo até relativamente bem sucedido nesse aspecto. E é interessante que é uma coisa que eu não sabia, não fazia sequer ideia, né, que o Fulgêncio Batista, que ele tinha sido lá dos movimentos dos sargentos, né, aqui no Brasil houve o tenentismo, né, lá houve uma espécie de sargentismo, né, ele era um líder dos sargentos que capitanearam mudanças em Cuba e tal, queriam mudanças sociais, e quando ele estava no governo, em certo momento, vendo os ventos da mudança, observando os ventos da mudança passando assim, vendo que uma política mais progressista era aquilo que a população demandava, o Fulgêncio Batista chegou a nomear membros do Partido Comunista Cubano para seu governo. E aí promoveu algumas reformas trabalhistas, algumas reformas de caráter mais progressista, porém, os anos se passaram e ele já rompeu novamente com os comunistas e se abraçou de corpo e alma com os Estados Unidos e seus interesses reacionários. E essa informação que o governo do Fulgêncio Batista teve membros do Partido Comunista, para mim, particularmente, foi um espanto, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso. E esse movimento todo, claro, também tem repercussões no Brasil, aqui na Argentina também. No Brasil, o exemplo clássico é o Getúlio Vargas, né? A Argentina, com Perón, um movimento com um caráter um pouco distinto, também já de cunho militar. Perón era um militar, né, antes de assumir a presidência. E eles têm aquela mescla ali, né, de autoritarismo, de nacionalismo econômico, de anticomunismo, que caracteriza os dois governos. E no fim das contas, né, a despeito de certas recalcitrâncias, os dois também acabam se aliando aos Estados Unidos. Mesmo que Vargas sempre, os dois na verdade, né, sempre com um pé atrás, porque sabiam que ali estava seu grande inimigo, né, o grande inimigo do Brasil, o grande inimigo do progresso da América Latina, em resumo. Quem tiver alguma dúvida, leia lá As Veias Abertas da América Latina, o clássico livro do Eduardo Galeano. E o Muniz Bandeira detalha, especialmente, vamos dizer assim, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, onde a União Soviética padeceu, mas ganhou efetivamente a guerra, né, foram eles que conseguiram derrotar Hitler a um custo altíssimo, né, altíssimo mesmo, a perda de infraestrutura, perda de dezenas de milhões de soviéticos, uma tragédia assim para o país. Mas eles ganharam e isso acabou repercutindo, né, vamos dizer assim, gerando uma influência dos ideais comunistas, socialistas ao longo de todo o mundo. E os Estados Unidos, quando dá-se início ali a Guerra Fria, né, na sequência da Segunda Guerra Mundial, aí que os Estados Unidos não toleram mesmo nem sequer governos nacionalistas, nem sequer governos reformistas, como foi o de Getúlio Vargas, como foi o de João Goulart, e os Estados Unidos contribuíram decisivamente para a queda dos dois. Nesse momento histórico, os Estados Unidos só toleravam
governos abertamente reacionários, ou no mínimo, vamos dizer assim, de direita. Qualquer governo minimamente progressista, eles já combatiam, já era acusado de comunismo, eles já agiam para derrubá-lo, eles fomentaram a criação primeiro do tal do TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, e na sequência da OEA, Organização dos Estados Americanos, que era, vamos dizer assim, a instituição que dava, vamos dizer assim, a possibilidade de os Estados Unidos formalizarem, através não de seus próprios interesses, mas dos interesses do continente, a intervenção em diversos países para levar a democracia. A gente sabe como é que funciona, né? A influência direta disso aqui no Brasil é propriamente o governo Dutra, né? Um governo que é absolutamente entreguista, que era de um militar, mas era um militar completamente subserviente aos Estados Unidos, que não honrou o governo Vargas, né? Era vice dele, mas foi um governo completamente antagônico àquilo que Vargas havia feito, e a gente pode afirmar que é um governo que não legou nada, né? A única coisa hoje que resta do Dutra é o nome lá daquela rodovia, porque realmente é um governo absolutamente irrelevante e que só fez o Brasil andar para trás. Nós tratamos um pouquinho, reitero no vídeo, sobre o livro 100 Anos de Solidão, esse livraço, né, que é o latino-americano por excelência, sobre os crimes que a United Fruit cometeu ao longo de vários países da América Central, e o livro se atém aqui um pouco sobre aquilo que eles fizeram na Guatemala, no governo de Jacobo Arbenz, que é um governo, vamos dizer assim, promove uma lição muito grande para os cubanos, né? Porque era um governo reformista, não era socialista. O Che Guevara estava lá na Guatemala nesse momento histórico, né? Na grande, belíssima biografia escrita pelo jornalista Paco Inácio Taibo II, jornalista mexicano, uma biografia que eu recomendo imensamente. Ele vai contando, né, tudo aquilo que ele estava vendo lá, acontecendo lá com o governo guatemalteco. E, enfim, ao fim e ao cabo, os Estados Unidos acabam patrocinando um golpe militar, né, uma ditadura cruel, que a primeira coisa que faz é pegar uns grevistas que estavam lá fazendo o movimento deles e já joga granada no peito das lideranças, uma coisa assim cruel, sanguinária, absurda. E isso a gente já pode apontar aqui que várias e várias vezes ao longo da história o povo cubano vai dizer: aqui não é a Guatemala, né? Ou seja, aquilo que os Estados Unidos lá fizeram, que conseguiram promover um golpe, que conseguiram derrubar um governo democraticamente eleito, aquilo não aconteceria em Cuba. Os cubanos decidiriam o seu próprio destino, e de fato essa aprendizagem cruel, da forma dura, vamos dizer assim, né, o povo guatemalteco tanto sofreu por conta disso, mas isso foi uma lição para os cubanos, porque lá, ora que lá estavam, ora por aquilo que observaram. E os crimes que essa empresa desgracenta, que como eu já disse, ela já até mudou de nome para fazer aquele greenwashing, né, para lavar aquela sujeira que ela promoveu ao longo de sua história, isso seguiu sem absolutamente nenhuma pena. Eles seguiram incólumes, promoveram toda sorte de arbítrio, toda sorte de atrocidade, toda sorte de assassinatos, derrubando governos constitucionalmente eleitos, enfim, uma desgraça, e não aconteceu nada com os controladores dessa empresa, isso oriundo do país que se julga defensor da democracia. Realmente é um escárnio. Ele trata um pouco também do governo de Ramon Grau São Martín, que foi uma espécie de reformista moderado, vamos dizer assim, né, que não estava ali com o suposto radicalismo dos comunistas e tal, mas queria fazer algumas reformas sociais, aquela galera que quer dar um pouquinho de migalha, pelo menos, né, para não deixar o povo faminto, né? Mas sempre havia intervenções diretas dos Estados Unidos. Claro que eu citei aqui a United Fruit contribuindo lá para o golpe na Guatemala, mas não foi só ela, né? O maior grupo terrorista do mundo, que é a CIA, né, como histórico trágico para a humanidade, ela contribuiu muito, inclusive para o golpe na Guatemala, na Bolívia, ou seja, todos os países que conseguiam fazer um governo minimamente reformista, não era nem revolucionário, eles já eram sumamente atacados pelos Estados Unidos. E foi uma época terrível, né, de perseguições políticas, do macartismo, enfim, um momento muito complexo e muito lôbrego da política externa mundial. E, aliás, um dos maiores motivos de divergência dos Estados Unidos para com o governo Jacobo Arbenz na Guatemala foi que esse governo nacionalizou boa parte das terras improdutivas que a United Fruit tinha no país, que não serviam para nada, que ela não estava utilizando, e precisa, esse governo é um recurso natural estratégico a utilização da terra, né? A terra tem uma função social, como o MST reiteradamente lembra, né, que está lá na Constituição brasileira, está mesmo, porque, vamos dizer assim, se você tem uma quantidade de dinheiro e você acumula isso numa conta bancária, no investimento, é uma coisa. Agora a terra não é infinita, né? A terra é finita. O dinheiro você pode ter bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões, como alguns sociopatas têm aqui no mundo de hoje, né? Mas a terra não. A terra, se você não dá utilização a ela, falta alimento, faltam recursos naturais estratégicos para a população daquele país e eventualmente até do mundo. Então, o governo de Jacobo Arbenz, o que ele fez? Ele nacionalizou essas terras improdutivas da United Fruit e pagou, né? Indenizou a empresa. Ou seja, ela não foi, vamos dizer assim, só apenas tomou, ela não apenas nacionalizou
nacionalizou e ficou para o país. Mas aí foi o ponto-chave, né, o ponto nevrálgico da questão. A empresa declarava como valor de seu patrimônio, valor pela qual ela também pagava impostos, um valor menor que o real. Ou seja, a empresa sonegava impostos, né? E aí é uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, uma empresa que simultaneamente mantinha terras improdutivas, terras que deveriam ser utilizadas, o país que não é o maior país do mundo, né? Tem um território pequeno, ela ainda sonegava impostos e quando o governo quis pagar pela terra um valor que era aquilo que ela mesma declarava, aí Deus me livre, aí um governo comunista, um governo que tem que ser derrubado, e infelizmente acabou sendo mesmo. Aliás, aconteceria algo estritamente similar anos depois em Cuba, né? Cuba tomou, mas indenizou empresas espanholas, várias europeias, canadenses, e os Estados Unidos não aceitaram que o governo cubano indenizasse pelo valor que os próprios proprietários atribuíam àquele patrimônio que eles possuíam. Uma hipocrisia mórbida, né? E assim, a United Fruit, como dizem, né, o pessoal quando quer provocar, né, é um case. Né? Realmente, assim, uma coisa inacreditável, né? O próprio secretário de Estado dos Estados Unidos, uma espécie assim de ministro da Casa Civil, né, para fazer uma analogia assim, ou seja, que é o chefe dos outros ministros, vamos dizer, né, que era John Foster Dulles, e seu próprio irmão, que era o diretor da CIA, chamado Allen Dulles, os dois foram advogados da United Fruit. E aí depois, quando foram para o governo dos Estados Unidos, continuaram advogando por ela através de outros meios. É uma coisa assim absolutamente escandalosa, uma coisa corrupta, um conúbio assim absolutamente indefensável. Esse tipo de relação promíscua, que eventualmente nós supomos que isso acontece em países latino-americanos, a gente vê que na verdade não é bem assim, muito ao contrário. Agregando também, a United Fruit chegou a controlar 42% das terras cultiváveis da Guatemala. Ou seja, ela era basicamente dona do país. Nesse momento histórico, acende no Brasil o governo do JK, que era um governo que a gente poderia descrever como de centro-esquerda. E é interessante, assim, né, que quando na década de 50 ocorre uma revolução na Bolívia, né, o Muniz Bandeira vai destacar aqui que os Estados Unidos acabam tolerando o governo de esquerda, que eles tinham total aversão, né? Mas por que eles toleram? Porque eles tinham receio que uma repressão levasse a um governo comunista, que eles acabassem indo para o socialismo. Ou seja, nunca foi na base do amor, do afeto, da consideração, do respeito à soberania de outro país. Não. Né? Os Estados Unidos exerciam seu controle militar, social, político, econômico, da forma como fosse necessário. E quando permitiu um pouquinho mais de liberdade a um país latino-americano, foi quando ele percebeu que poderia perdê-lo de vez. E aquilo traria um custo demasiado para mantê-lo sob seu controle, então permitia ali, de maneira bastante moderada, uma ou outra reforminha, mas nunca, claro, tocando nos interesses estratégicos vitais dos Estados Unidos naqueles respectivos países. Então, a gente vai observando que são muitos elementos que vão acabar culminando na Revolução Cubana, né? Aquilo não foi criado ex nihilo, né? Não foi criado a partir do nada. Houve toda uma construção social, toda uma construção de elementos históricos capitaneados pelos Estados Unidos que culminaram na Revolução Cubana. Capitaneados pelos Estados Unidos, mas também de maneira um pouquinho mais longínqua, né, pela Revolução Russa. Mas, e a gente vai detalhar isso daqui a pouco, não foi propriamente a Revolução Russa que guiou, né, a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela é autóctone, né, ela tem a sua faceta própria. E vamos dizer assim que era um governo que os Estados Unidos permitiram que implementasse uma espécie de desenvolvimento assistido. Ou seja, todas as frustrações, todo esse caldo cultural, toda a pobreza, toda a carestia, todas essas dificuldades econômicas que impulsionavam certos países para governos de esquerda, extrema esquerda, governos socialistas, o que o JK fez foi direcionar vamos dizer, essa frustração para um projeto de desenvolvimento que acelerasse, né, o crescimento econômico brasileiro e, por conseguinte, aliviasse essas tensões sociais. Mas este projeto econômico ele não tinha uma matriz tão nacionalista como fora do governo Vargas, porque o JK não fazia distinção entre capital externo e capital interno, né? Enfim, a gente pode fazer uma parte aqui que basicamente todas as nações do mundo só puderam crescer com capital interno, né? Você depender do capital externo para promover o seu próprio desenvolvimento, basicamente nunca deu certo. Algumas exceções são aquelas exceções que confirmam a regra, eventualmente por conta de elementos de disputas políticas maiores. Então, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Então, os Estados Unidos investem na Europa para impedir que o resto da Europa se tornasse todo socialista. Elementos muito peculiares podem fazer com que isso aconteça de um capital externo de fato contribuir e dar um
impulso ali para o desenvolvimento socioeconômico de um país, mas basicamente isso não ocorre. E mesmo nesses casos, vai depender de uma burguesia nacional que promova certo desenvolvimento, de certa maneira desacoplado da burguesia, vamos dizer assim, predominante do respectivo momento histórico, né? A gente observou basicamente duas grandes potências imperialistas mundiais, né, Inglaterra e Estados Unidos, e havia aquelas locais, né, eventualmente a Rússia, eventualmente a Alemanha, etc. Nesse momento também ocorre ali a chamada Aliança para o Progresso, que era um programa de estímulo econômico que os Estados Unidos davam para alguns países, especialmente de empréstimos, e esses empréstimos obviamente só iam para países que eram aliados, e com aquele dinheiro no bolso a juros eventualmente baixos, eles conseguiam implementar mudanças, fazer obras, aumentar sua popularidade. Então é através basicamente de um suborno legalizado que os Estados Unidos vão abrindo caminho também aqui dentro da América Latina, especialmente porque foi observado, né, que o sentimento anti-estadunidense ele era muito intenso, né? O Nixon, por exemplo, estava na Venezuela, o carro dele foi cercado, as pessoas batendo com raiva, ou seja, demonstrando o antagonismo que havia em relação aos Estados Unidos, né? As pessoas odiando os Estados Unidos por coisas que eles efetivamente fizeram, né? E é interessante que, eventualmente, quando eles observavam isso, né, até eu li uma frase em um livro uma vez, né, que os Estados Unidos não conseguem perceber o quanto eles são odiados fora do seu território por ações que eles mesmos tomam. Então, eles ficam até espantados, eles odeiam a gente. Né? E assim, no final da década de 50, né, do século passado, vai se observando que os Estados Unidos vão aumentando as suas intervenções preventivas, né, sabotando governos, financiando governos, ou seja, adotando políticas que lhe fossem favoráveis, ou seja, auxiliando ou prejudicando as políticas a depender do caso, né, se lhes fossem favoráveis ou desfavoráveis. Os movimentos populares, assim, os partidos de esquerda, eles vão observando que não adianta muito você ir pela via eleitoral, porque haverá um golpe militar, né, houve vários e vários, todos eles, eu reitero, subordinados aos Estados Unidos, financiados, treinados, capacitados, influenciados pela grande nação imperialista da América. E aí que a gente vai compreendendo por que Cuba vai surgir. Né? Cuba é uma espécie de síntese, especialmente anti-imperialista, né? Ela catalisa todo esse desprezo, todo esse rancor, toda essa ojeriza que os países da América Latina sentiam em relação aos Estados Unidos, toda a repulsa que esse país ocasionava por tantas atrocidades que ele aqui cometeu para, claro, benefício próprio. E, claro, né, a Revolução Cubana foi a expressão também do reflexo, vamos dizer assim, né, do fracasso do reformismo burguês. Né? E aí aconteceria no Brasil poucos anos depois, como foi o João Goulart. Aconteceu o quê? O que aconteceu com Jacobo Arbenz lá na Guatemala? Ou seja, foi se mostrando para as forças de esquerda que o caminho padrão ali, né, de seguir as eleições certinho, seguir todos os ritos democráticos burgueses, eles não levavam a nada. E a gente pode agregar, não levam mesmo, né? Se você for fazer um governo efetivamente de esquerda, ele não vai se manter, ele vai cair. Mesmo que ele siga todos os rigores democráticos e tal, então ele vai ser derrubado, né? Um governo clássico, que aconteceu isso aqui na América Latina também, foi o governo chileno de Salvador Allende. Comentamos um pouquinho sobre ele no vídeo sobre o livro A Casa dos Espíritos. Se não couber aqui nos cards, será aqui no box de informações. É um livraço também, eu recomendo bastante. Então nós estamos nos aproximando, assim, nesse momento, né, da Revolução Cubana, né? E uma série de elementos, esses que nós viemos deslindando aqui, né, a subordinação que o governo Fulgêncio Batista prestava aos Estados Unidos, a sua política de repressão, era violento em relação aos trabalhadores, eventualmente tinha feito ali algumas concessões trabalhistas, mas depois voltou atrás, então, a sua decadência moral, um governo extremamente corrupto, a sua impopularidade internacional, ou seja, era um governo que, vamos dizer assim, não tinha mais bases de sustentação. E os próprios protestos contra o Nixon, né, mostraram, estar ao lado dos Estados Unidos não necessariamente é uma coisa boa para a população do país. E a população comum, não era só alguns intelectuais, alguma galera mais mobilizada, mais militante, não. Era a galera comum, o povo mesmo, com um antagonismo brutal em relação aos Estados Unidos. E é interessante porque os Estados Unidos sabiam que era um governo absolutamente infenso à população que ali estava, né? Sabia que era um governo corrupto, sabia que o governo do Fulgêncio Batista era um governo sanguinário, sabia que promovera toda sorte de crimes contra a população civil. E aí o que eles fazem, quando os Estados Unidos percebe que o governo vai cair, que o governo Fulgêncio Batista vai cair, ele também tira apoio. A mesma coisa que aconteceu na República Dominicana, no governo do Trujillo. Nós gravamos um vídeo recentemente aqui sobre o livro A Festa do Bode, aliás, recém-falecido também, Mário Vargas Llosa, onde a gente observa isso, né? Os Estados Unidos, que havia apoiado tanto aquele regime sanguinário do Trujillo, no seu finalzinho ele se opôs. Aconteceu o mesmo aqui com o Fulgêncio Batista, mas ninguém se deixou enganar por isso. E claro, né, antes de mostrar propriamente a tomada do poder pelos cubanos, né, na Revolução Vitoriosa, capitaneada pelo Fidel Castro, mostrou
mostrou ainda o assalto fracassado ao quartel Moncada, mas todo aquele movimento que foi gerado ali, o movimento 26 de julho, todo aquele caldeirão, vamos dizer assim, que vai se formando. Esse é um dos momentos mais emblemáticos da história da América Latina, que é a Revolução Cubana, muito bem exposta aqui. E é interessante que quando os Estados Unidos observaram a ascensão do movimento do Fidel Castro, já estavam na guerrilha, Muniz Bandeira destaca aqui como eles saíram lá do México, como a confusão que foi, a chegada do Grama, o massacre a que foram submetidos pelas forças ditatoriais do Fulgêncio Batista, inclusive aqueles que haviam sido presos foram executados, enfim, uma carnificina. E é sorte mesmo para a Revolução Cubana que o Fidel, o Raul, o Che e o Camilo Cienfuegos não foram pegos no início, e foram poucos que sobreviveram, e esses 4 sobreviveram. Então, assim, e numa sorte mesmo, porque eles foram bombardeados, tiveram que fugir de maneira um tanto quanto atabalhoada, assim, uma situação caótica, mas essas lideranças depois foram se aglutinando a outros membros, tanto que vieram, né, junto no Grama, né, na lancha lá que os trouxe, e enfrentou tempestade, né, tufão no meio do caminho, enfim, uma situação caótica que eles viveram, né? Não cabia a quantidade de pessoas necessárias, né, na lancha, olha, uma situação realmente tenebrosa. Mas enfim, né, eles chegaram, começaram a guerrilha e quando, né, o governo estadunidense viu que ia fazer água, o que ele tentou? Não vamos deixar na mão do Fidel não, que é um aventureiro e tal, nem o via propriamente como um comunista, o que ele de fato não era. Ele era muito mais um líder anti-imperialista. Então o que acontece? Os Estados Unidos estimulam a criação de outras lideranças, né? Então figuras como Andrés Rivera Agüero, ou tentou até, vamos dizer assim, estimular que os militares tomassem o poder, uma junta militar tomasse conta do país e tal. Ou seja, os Estados Unidos sempre sabotando o progresso da América Latina. E quando o Fidel efetivamente assume, eles ficam sabendo de tudo isso, né? Ele já sabe, vamos dizer assim, o Golias que esse Davi, que é o povo cubano, vai ter que enfrentar. Mas no fim, o que a gente pôde observar é que os Estados Unidos subestimou a capacidade do Fidel Castro de comandar o processo revolucionário. Ele não achava que ele conseguiria tanto, e vamos dizer assim, a liderança, né, a capacidade aglutinativa, a capacidade mesmo de obrar, de fazer, de realizar, de guiar o povo para determinado caminho que o Fidel tinha. Eu me lembro que eu fui uma vez a Cuba, e aí a gente perguntava muito a respeito do governo para os mais variados cubanos que se puderem imaginar. Eu me lembro que a gente uma vez estava conversando com uma mulher, e aí ela falou assim, eu não gosto muito de política e tal, meu marido que acompanha mais, mas eu vou resumir aqui para você. Se a gente estiver de frente a um rio caudaloso e tiver uma ponte em cima desse rio, e o Fidel falar para nós cubanos, vamos pelo rio que vai ser melhor do que passar por cima da ponte, nós iremos. Essa é a confiança que nós temos no nosso líder. Então, essa, eu digo assim, uma mulher que não era tão próxima assim à política. Na época o Fidel era vivo, claro, né? Então, isso assim, o povo cubano tinha um vínculo afetivo com o Fidel muito intenso. Muito, muito intenso mesmo. Algo que estava completamente fora da realidade e observação dos Estados Unidos. E o Muniz Bandeira detalha aqui, né, como foi a Revolução, os conflitos militares, desde quando assumiram o poder, a forma como eles já tiveram ali divergências profundas, por exemplo, com o próprio Partido Socialista Popular, que era o partido dos comunistas em Cuba, né, porque eles a priori nem apoiaram a Revolução, né, nem ficaram bem distantes, eventualmente membros da base iam lá apoiar, mas a liderança não apoiou, os liderados pelo Fidel foram sozinhos, né, compunham ali o movimento 26 de julho, esse que efetivamente derrubou o governo Fulgêncio Batista, e a experiência do Che Guevara e todo o sofrimento que ele havia observado lá na Guatemala, ele serviu como uma grande lição histórica que Cuba não poderia repetir, né. Então, por exemplo, reformas moderadas eram absolutamente inviáveis por conta da pressão Yankee. Só a luta armada poderia efetivamente garantir mudanças reais. Era necessário, por conseguinte, uma expropriação radical da burguesia, senão ela se manteria muito forte e acabaria por derrubar o governo. E assim, aí o Che estimula, né, um rompimento com os Estados Unidos, a expropriação das propriedades estadunidenses, já uma aliança de imediato com a União Soviética, reiterando que Fidel Castro não era propriamente socialista. Ele se aproximaria mais dos trabalhistas, como o próprio Muniz Bandeira, ou mais propriamente aqui a grande liderança trabalhista que se assimilaria ao Fidel Castro, era o Brizola. Acho que se o Brizola alcançasse o poder, ele acabaria implementando uma revolução socialista da mesma maneira que o Fidel Castro, porque os interesses burgueses que ele se antagonizaria acabariam levando para o campo mais radical, para o lado da esquerda, entendeu? Porque não conseguiria obrar aquilo que seria a construção de um país, vamos dizer assim, com não só uma mentalidade, uma estrutura socioeconômica, social-democrata, como ocorreu lá no norte da Europa. Ele não conseguiria fazer isso aqui, num país de passado e presente escravista, vamos dizer
dizer assim, além do mais para um tipo de burguesia que está ali imersa no capitalismo dependente, né? Ou seja, quando ela é apenas um elo da exploração da burguesia internacional. Ela é uma espécie de gerente que comanda a sucção das riquezas brasileiras para potências estrangeiras. Nós detalhamos isso um pouquinho no vídeo sobre o livro A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Além, claro, do Dialética da Dependência, que nós já comentamos aqui. E ali houve ali no início uma nomeação do Urrutia, né, que foi governante ali um pouco ali com Fidel como uma eminência parda e tal. Esse era um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais contido, ele é um cara mais liberal, assim, um centro-esquerda, mas logo bate ali há um antagonismo entre aquilo que a população demandava e aquilo que o Urrutia estava disposto a fazer. Ele larga o governo, vai para o exílio, e aí é o Fidel que propriamente capitaneou a revolução, quem toma conta dela e vai fazer exatamente aquilo que o povo demandava, aquilo que o povo desejava. Isso vai gerar, por óbvio, um ódio aos Estados Unidos e vai acabar estimulando cada vez mais que o Fidel Castro se aproximasse da União Soviética, que era justamente a última coisa que os Estados Unidos desejavam. A arrogância, a soberba, o imperialismo que cega esses marginais do capital, ele acabou levando a Revolução Cubana para o colo da União Soviética. E é interessante, né, como eu destaquei no início do vídeo, que o Muniz Bandeira, ele faz a análise, né, filosófica, sociológica, histórica do tema tratado através de um prisma, né, vamos dizer assim, através de um óculos que ele põe, assim, uma chave de leitura, que é a política externa. Então ele lida muito com memorando, telegramas, documentos diversos que 50 anos depois, 25 anos depois, a depender do país, acabam sendo liberados, né? Então ele tratava isso com muito carinho, muito cuidado, e nós vamos observando toda a intervenção dos Estados Unidos naqueles países, né, especialmente Cuba, claro. Então, assim, o fato que, por exemplo, o Washington sabia que o governo do Fulgêncio Batista era impopular, que era ditatorial, que era corrupto, mas apoiava assim mesmo, né? Mandava armas, mandava tanques, mandava homens para treinar, o que acabava por consolidar, vamos dizer assim, o processo de repressão, o processo ditatorial contra o povo cubano. Aí, claro, né, depois que tudo deu errado, depois que o governo se fragilizou, né, e o Fulgêncio Batista acabou caindo, aí os Estados Unidos, não tem nada a ver com isso, mas tinha, né? Era o seu grande parceiro ali, né? Até porque era considerado pelos próprios Estados Unidos, né, o Fulgêncio Batista era um aliado estável, um aliado confiável, a despeito desses pormenores que não eram nada de pormenores, né, ser devasso, ser corrupto, de ser sanguinário, etc. Então, por ter muito esse foco assim, em documentos e tudo, de embaixadas e tal, então ele destaca assim o apoio que o Arthur Gardner, que foi uma espécie de procônsul, né, assim, dos Estados Unidos em Cuba, né, ele era um embaixador que intervia politicamente o tempo todo para defender o Fulgêncio Batista e a ditadura sanguinária e corrupta que ele administrava. Outro depois assumiu em 1957, chamado Earl Smith, e esse Smith ele já, vamos dizer assim, observava que o governo estava caindo, né? Já foi em 1957, salvo engano, que ele assumiu, e quer dizer, o governo Batista acabaria no final de 1958. Então ele observa a perda da sustentabilidade do regime, ele percebe que vai dar tudo errado, mas não consegue conter a ascensão do movimento revolucionário capitaneado pelo Fidel Castro, a despeito de, desde o início, ter uma enorme resistência a esse nome e a todo o conjunto de valores que ele representava, porque eram valores infensos aos Estados Unidos, eram valores favoráveis ao povo cubano. E chegando ao poder, como dissemos, o Fidel Castro faz aquilo que havia prometido, né? Nacionaliza várias propriedades, particularmente o que mais incomodava a ele, né, e ao povo cubano, era a questão agrária, muito concentrada, talvez não tanto quanto a Guatemala, mas era muito concentrada, com muitas terras que eram de propriedade da United Fruit. Ele colocou lá um limite de 400 hectares por proprietário e indenizou e nacionalizou essas terras, dando títulos do governo para receberem, baseados também, acho que ele nem fala aqui no livro, mas eu li isso no livro, na biografia do Che Guevara, do Paco Ignacio Taibo II, que nós já citamos aqui. E aí, claro, que esses expropriados ficam indignados porque eles teriam que receber apenas pelo valor que eles declaravam para pagar imposto, então gera toda uma confusão. Também é preciso dizer que quando o governo cubano faz essa reforma agrária, que era, vamos dizer assim, foi o ponto de divisão final, vamos dizer, entre Estados Unidos e Cuba, os camponeses ficam completamente favoráveis ao Fidel Castro. Ali ele consolida também a sua base social de apoio, né? E aí é um momento de cisão, né, final, vamos dizer assim, entre os Estados Unidos e o governo cubano. E havia uma série de acordos que os Estados Unidos tinham de comprar cotas de açúcar, né? Você pode me produzir e eu vou pagar o valor X. Era um valor também que não era, vamos dizer assim, mais alto e nada que fosse assim estrambótico, fosse um apoio, nada. Vamos dizer assim, o valor da tonelada do açúcar vai variando ao longo do tempo e eles ali já compravam,
fazia ali a sua reserva. Eventualmente o governo estadunidense se dava bem porque o valor ficava mais, porque o valor internacional subia, eventualmente se dava mais mal porque o valor descia, eles tinham ali aquela cota anual já contratada. Eles rompem esse acordo, simplesmente fica por isso mesmo, deixam de servir peças, equipamentos, combustível, enfim, gera um caos dentro da economia cubana, e isso vai forçando cada vez mais que o governo cubano vá à esquerda e ele vai se libertando, vamos dizer assim, de apoios liberais que ele havia recebido no curso do processo e vai se aproximando cada vez mais de socialistas e comunistas. Até que, por fim, em fevereiro de 1960, portanto mais de um ano depois da Revolução Cubana, o primeiro-ministro soviético chamado Anastas Mikoyan, ele visita Cuba, né, e conhece ali a Revolução, dá apoio a ela, mas dizendo que o que eles fizeram foi impressionante, etc, etc. E ali começa a se formular laços um pouco mais sólidos entre a União Soviética e Cuba. Algo que, eu reitero, vamos dizer assim, foi sendo empurrado pelos Estados Unidos quando viu seus interesses estratégicos sendo contrariados por Fidel Castro. E, de fato, o Fidel, ele não ia pelo caminho do meio. Ele botava para quebrar, ele era muito exposto, ele era muito explosivo também, e vamos dizer assim, teve uma reunião da OEA, acho que foi na Argentina, ele chegou lá e expôs todos os crimes que os Estados Unidos cometiam, enquanto todo mundo ficava ali, sabe, resistente e tal, querendo ser discreto, não querendo se antagonizar com os Estados Unidos, ele não tinha receio não, ele botava para quebrar mesmo. Então assim, isso os Estados Unidos, né, que estava acostumado tanto com aquele aspecto, vamos dizer assim, um pouco mais nobiliárquico da diplomacia, quanto pelo fato de exercerem esse imperialismo de maneira tão dura, saber que todos os países, mesmo quando tinham raiva, tinham que segurar as informações, não podiam se antagonizar de maneira tão clara, o Fidel fazia isso. O Fidel simplesmente não se importava, ele ia atacar, ele ia se antagonizar, ele ia fustigar aquele país que estava prejudicando o seu. Ele era um líder muito independente. E esse aspecto da independência eu gostaria de destacar, que vai ter repercussão depois, ele também era independente em relação à União Soviética. Ele nunca aceitou ser dominado por nenhuma nação estrangeira, que são os Estados Unidos, que são a União Soviética. E claro, né, quando ocorre essa clivagem, né, essa divergência que vai se tornando cada vez mais irreversível, os Estados Unidos passa a bombardear, atacar o governo do Fidel Castro e o governo cubano, assim, de maneira bem firme mesmo. Então, assim, era uma herança colonial absurda, né, que o povo cubano sofria. 67% das exportações iam só para os Estados Unidos, né, sendo que o açúcar representava 80% das receitas das exportações. Então, era um país monocultor, um país exportador de produto primário, produto sem desenvolvimento tecnológico algum, e basicamente para os Estados Unidos, que faziam essas cotas aí que eu já expliquei. E assim, havia uma imensa vulnerabilidade estratégica cubana em relação aos Estados Unidos, porque eram companhias estadunidenses que controlavam a eletricidade, refinarias, bancos, enfim, grandes propriedades em geral. Então, por exemplo, lá nos meados de 1960, os Estados Unidos tinham cota de compra de açúcar e eram 700 mil toneladas por ano. Ele baixou para menos de 40 mil. E aí, o que Cuba ia fazer com aquele açúcar? Ia vender para quem? Você já tinha combinado com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos acabam só jogando cada vez mais Cuba para o lado da União Soviética. Houve ainda um congelamento de ativos cubanos que estavam nos Estados Unidos, enfim, a guerra, da mesma maneira que aconteceu recentemente aí esse problema aí entre Rússia e Estados Unidos por conta da guerra lá na Ucrânia. E claro, né, aí começam os atentados terroristas capitaneados pelo Pentágono e pela CIA. Então eles queimam plantações que já estão ali no momento da colheita, vão lá e queimam, financiam políticos de oposição ou membros do povo mais populares que têm alguma capacidade de aglutinação, começam operações psicológicas, né, estimulando rádios para que vão transmitir notícias contrárias ao governo cubano, promovem infiltrações de elementos traidores em ministérios chaves do governo cubano. Havia refinarias estadunidenses em Cuba e elas se recusaram a refinar o petróleo soviético, porque os Estados Unidos deixou de mandar, né? Os Estados Unidos era um grande produtor de petróleo na época, ainda é hoje, né? Apesar de necessitar importar o petróleo, mas nessa época era os Estados Unidos que exportavam petróleo para refinarias que existiam em Cuba, da Texaco, da Esso, da Shell, e na medida em que os Estados Unidos se negam a mandar o petróleo para que Cuba refinasse, o que Cuba faz? Vai lá e começa a comprar da União Soviética. Mas quando faz essa compra, que não tem nem, vamos dizer assim, grande valor de desconto, nada disso, foi uma compra no mercado internacional, as refinarias estadunidenses se negam a refinar esse petróleo. O que Cuba faz? Toma a refinaria, nacionaliza as refinarias. E aí, por fim, nacionaliza todas as empresas estadunidenses e as indeniza com pagamento de títulos do governo que pagam 2% ao ano de juros ao longo de 20 anos. Isso, todo esse processo consolida, vamos dizer assim, a popularidade do Fidel Castro, que tem mais de 70% de aprovação dentro de Cuba. Isso gera uma debacle ali, uma queda econômica bastante significativa do PIB logo em
1960 por conta de não ter mais para onde mandar os seus produtos e nem poder receber de outros países, mas aí ela vai se adequar, vai se readequar junto à União Soviética, e aí a economia vai voltar a crescer e vai crescer até mais do que antes, quando recebia apoio dos Estados Unidos. Mas é interessante que, vamos dizer assim, quando a União Soviética faz a compra de cotas de açúcar também de Cuba, que era o produto que ela tinha ali para vender de maneira premente, estava até desesperada, né, com aquela plantação que já havia sido feita grande ali, querendo ser desovada, mas a União Soviética não faz, vamos dizer assim, um grande auxílio assim, inicial não, porque a União Soviética tinha lá seu açúcar lá com beterraba, lá menos produtiva, mas ela tinha um açúcar suficiente. Mas para ajudar a Cuba, ela compra, mas compra por um valor menor do que aquele que os Estados Unidos pagavam. Então, assim, estou te ajudando, não estava precisando, vou comprar, mas não vou pagar esse valor não, vou pagar mais baixo, foi lá e pagou. Então, assim, mas como Cuba estava necessitada, ela foi lá e vendeu, para ela foi bom, e para a União Soviética também comprou um produto mais barato do que o preço do mercado. E esse apoio da União Soviética em relação a Cuba, ele também vai ser, ao longo de toda a história, um pouco cheio de idas e vindas, vamos dizer assim. E aí o que acontece, né? O governo estadunidense começa a fomentar guerrilhas internas dentro de Cuba, né? Financiar, treinar, capacitar, armar, enfim, fazendo o que fez em vários países da América Latina, e como o Fidel Castro reage, armando a população. Vai fazer grupos de milícias populares, né? Não tem nada a ver com as milícias que ocorrem hoje lá no Rio de Janeiro, aquelas como do capitão Adriano da Nóbrega, do Queiroz, nada a ver com isso não. E assim vem golpes e contragolpes, né? O governo cubano faz uma lei para acabar com o analfabetismo, até obriga as pessoas a irem, e de fato elas vão lá e basicamente o analfabetismo é extinto em Cuba em poucos anos, e a cada golpe que os Estados Unidos provê, Cuba reage, né? Então os Estados Unidos faz o bloqueio, a Cuba arranja ali uma substituição de importações, um programa de substituição de importações, eventualmente até um pouco subsidiado pela União Soviética, dá ali um crédito para ela dar um estímulo à sua industrialização própria. Aí os Estados Unidos no campo militar, né? Os Estados Unidos vai lá, faz a preparação, né? Financia, estimula, incita guerrilhas para derrubar o governo Fidel Castro. Aí o governo Fidel Castro reage armando sua população. Aí o governo dos Estados Unidos promove um isolamento na Organização dos Estados Americanos. A OEA é realmente uma latrina, né? Ao longo da história foi isso, né? Eventualmente ali um pouquinho menos pior, mas o quadro geral não é bom, né? E aí o que acontece? O governo cubano fica isolado na OEA por conta da pressão intensa que os Estados Unidos faz contra o governo cubano. Aliás, o governo brasileiro na época era do João Goulart. Eles seguram muitas consequências lesivas que acarretariam contra o governo cubano, não só ele, mas ele é um dos mais importantes. Aí o que Cuba faz? Então ela se aproxima dos países não alinhados, ou seja, aqueles países que não queriam ficar sob o guarda-chuva nem da União Soviética, nem dos Estados Unidos, como a Iugoslávia e outros tantos mais. Então, assim, o Muniz Bandeira detalha de maneira bem pormenorizada o processo de radicalização da Revolução Cubana e a forma como os Estados Unidos catalisaram o processo de afastamento em relação ao governo do Fidel Castro, empurraram ele para os braços da União Soviética, que a priori, vamos dizer assim, nem tinha olhos para Cuba, né? Porque estava muito longe, outro continente, vamos dizer assim, mais focado em seus próprios problemas lá. Isso tudo depois ainda os Estados Unidos vai promover, e aí que vamos dizer assim, talvez o pior momento da relação entre Estados Unidos e Cuba, que é a invasão da Baía dos Porcos, quando já dentro do território estadunidense, os Estados Unidos treinam, capacita, arma e tal. Aliás, nem só de lá, né? Também colocaram essas pessoas para treinar, acho que na Guatemala e em outros países lá da América Central, para fazer esse ataque que veio a ser chamado, né, de invasão da Baía dos Porcos, porque foi lá onde eles fizeram a tentativa de invasão original. É interessante que várias vezes a gente, lendo o livro, parece assim, olha, se Cuba talvez fosse por ali, se o Fidel tivesse tomado tal decisão, talvez ele não teria tal antagonismo, tanta oposição, mas na verdade, quando a gente põe a lupa aqui no livro do Muniz Bandeira, não é bem isso, sabe? Cuba receberia esse tipo de antagonismo de qualquer forma, porque os Estados Unidos não aceitam qualquer tipo de oposição. Eles só aceitam se você tiver força suficiente para se antagonizar a ele. Aí ele é obrigado a te aceitar. Então, assim, o Fidel já sabia que ali, né, daquele mato não sairia coelho. Ele seria bombardeado de qualquer forma por conta das medidas socioeconômicas que ele tomaria em defesa do povo cubano. Então, por exemplo, no início da Revolução, enquanto Cuba ainda não tinha rompido com os Estados Unidos, tinha relações comerciais e tal, políticas e tal, enquanto ele estava ali se familiarizando com a política internacional, estabelecendo contatos com as diplomacias dos respectivos países e tudo, de maneira subterrânea, vamos dizer assim, de maneira bem sórdida, a CIA e o Pentágono já trabalhavam para derrubá-lo. E ele fica sabendo. Então, quando ele está ali conversando com o pessoal da diplomacia, todo mundo, não, tudo bem e tal, aqueles panos quentes e tal, tá o pessoal dos Estados Unidos por baixo dos panos tentando derrubá-lo. Pô, é lógico que ele vai ficar indignado com isso, né? O Muniz Bandeira destaca também a primeira declaração de Havana, né, um documento que
consolida a Revolução Cubana formalmente para o mundo, né? Isso aqui que nós queremos, isso aqui, vamos dizer assim, é o nosso pensamento, e na época teve grande repercussão. Se eu encontrá-lo, eu vou deixar aqui no box de informações também. E de toda maneira, mesmo que Cuba vá sobrevivendo a esses múltiplos ataques que o governo estadunidense vai fazendo contra ela, esses ataques terroristas, a questão de rádio, a questão de jogar panfleto, a questão de subornar algumas pessoas que vão se tornar ali inimigos internos dentro de Cuba, a questão de alastrar incêndios criminosos em plantações, em fábricas, etc. Tudo isso vai, vamos dizer assim, fechando o coração, né? Vamos dizer assim, vai aumentando a repressão dentro do governo cubano, vai fortalecendo assim medidas de segurança interna para impedir esses atos terroristas, esses atos de sabotagem, ou seja, isso não fez bem ao regime, né? Porque foi ficando um regime não autoritário igual ao soviético, muito ao contrário, mas é um governo muito mais fechado do que seria em condições normais de temperatura e pressão. Cuba não é isso, né? Mas quase se torna uma ditadura por causa dessa pressão que os Estados Unidos faz, e para se defender não está podendo admitir maior tipo de dissidência interna. Isso é muito ruim, é muito lesivo, porque você depende desse tipo de oxigenação que vem da divergência. E aqui nós vamos chegando aqui nos momentos mais críticos, que foi a invasão da Baía dos Porcos, e é muito interessante, né? A ironia da história é que havia porcos invadindo a Baía dos Porcos, né? Mas além desse mote provocativo, é interessante destacar que os Estados Unidos, eles separaram mais de 400 agentes para treinar as forças que invadiriam Cuba. Então, assim, com governos absolutamente depravados, corruptos e sanguinários, tais como o de Somoza na Nicarágua, o de Miguel Idígoras na Guatemala, a junta militar que comandava El Salvador, vai formando umas bases lá de apoio para realizar esse ataque. Eles não sabiam exatamente onde seria na ilha, mas em algum ponto ali, acabou sendo em Baía dos Porcos. Eles pensaram em ser em Trinidade também, mas acabou sendo ali naquele território, e chegaram até a dar alguns falsos informes que o ataque seria em Oriente para despistar, mas acabou sendo mesmo na Baía dos Porcos. E essa retaliação militar, ela já viria de qualquer forma, mas ela é acelerada depois que o Fidel basicamente expulsa quase todo o corpo diplomático estadunidense, porque basicamente não havia diplomatas lá, só havia agentes da CIA que estavam ali para trabalhar pela sublevação contra o governo do Fidel. Estava ali como agentes terroristas mesmo, agentes infiltrados inimigos ali. Então o que o Fidel faz? Vocês vão ficar com 11 pessoas aqui na embaixada, que é o mesmo número que eu tenho lá em Washington. Levem o que vocês quiserem, só vou permitir o corpo diplomático de 11 pessoas. E os Estados Unidos ficam muito transtornados com aquilo e tal, invasão, não sei o que, sendo que no fim das contas era apenas isso, né? Os Estados Unidos estavam com aquele monte de gente lá apenas para sabotar, se infiltrar, se antagonizar, guerrear contra o governo cubano. Isso, claro, os Estados Unidos utiliza como pretexto para ações mais agressivas, né? E ele tenta de toda maneira, vamos dizer assim, que os outros países latino-americanos concordem dentro da OEA em um ataque contra Cuba, porque havia uma dominação estrangeira aqui, lá vindo da União Soviética, a gente teria, nós, né, americanos, né, deveríamos nos defender desse tipo de ataque, mas por conta do Brasil e do México, eu estava até com dificuldade de lembrar, mas era o México mesmo, o Brasil e México são completamente contrários a qualquer tipo de intervenção armada dos Estados Unidos contra Cuba. E acaba os Estados Unidos se decepcionando, pois esperavam que o seu quintal, vamos dizer, referendasse um ataque direto contra Cuba, e os Estados Unidos entrariam ali, não, eu só estou fazendo aqui o que os meus vizinhos estão demandando, né? E aí como é que são as coisas, né? A CIA é muito mais especializada em promover atentados terroristas do que propriamente em captar a opinião pública dos países. Ela acreditava que quando houvesse essa invasão da Baía dos Porcos, a população se sublevaria, porque aí sim se antagonizaria contra o regime do Fidel Castro, como se estivesse faltando apenas o estopim. E não estava faltando só isso. O Fidel Castro era extremamente popular, mas dentro daquelas análises, daquela cabeça terrorista lá, muito preocupado em cometer toda sorte de crimes, não entra tanta inteligência, vamos dizer assim, né? Isso culminou depois em uma série de erros militares. O plano, né, da invasão da Baía dos Porcos era de um governo antecedente ao do Kennedy, né? Já vinha do governo Eisenhower. Ele permite, né? Aliás, é até interessante aqui que ele mostrou muito bem esse livro, como o Robert Kennedy Jr. é um belo de um FDP mesmo, né? Rapaz, eu até já tinha visto ele defender pautas e tal, daquela pseudo-esquerda lá muito comum nos Estados Unidos, né? Mas olha, observando aqui o cara por dentro, putz grilo, meu, que sujeito, hein? Que sujeito. E assim, a CIA é realmente impressionante, assim, né? Através da Operação Mongoose, ela começou a se aliar a uma série de bandidos para que esses bandidos promovessem esses ataques contra Cuba. Bandidos que eram perseguidos lá nos Estados Unidos, ela se alia aos bandidos
para fazer ataques contra Cuba. Um negócio assim inacreditável, cara. Assim, chega a ser impressionante, né? Então, assim, a máfia de Tampa, o Sam Giancana, que é lá da máfia de Chicago, ele até é retratado lá no filme O Irlandês. E assim, só para fazer uma parte a respeito desse Sam Giancana, é muito provável que ele esteja envolvido lá no assassinato do Kennedy, né? Porque o Kennedy se comprometeu a, vamos dizer assim, aliviar certas investigações que havia sobre alguns sindicatos que eram bastante corruptos lá nos Estados Unidos na época. E esses sindicatos, por conta disso, ó, já que a gente vai receber um alívio, tipo aquilo que é mostrado efetivamente nesse filme irlandês, né? Por causa desse apoio que esses sindicatos acabam dando para esse John Kennedy, ele ganha em alguns estados chaves e ganha a eleição. Porém, quando o John Kennedy ganha, ele acaba nomeando esse Robert Kennedy para a figura que, vamos dizer assim, seria o equivalente ao ministro da Justiça e o Procurador-Geral da República, que lá nos Estados Unidos é o mesmo cargo, né? Que é o secretário de Justiça. E ele que vai fazer as grandes investigações e tal. E esse cara promove um ataque contra esses sindicatos de investigação e tal. E o pai do John Kennedy, que tem acesso a essa galera, inclusive a esse Sam Giancana avisa o pai do Kennedy: ó, a máfia vai matar o seu filho, cara. Tem uma coisa que a máfia faz é cumprir a palavra. Seu filho se comprometeu a dar um alívio e agora ele está investigando. E o pai do John Kennedy fala: cara, meus filhos não estão me escutando, é isso e tal. Inclusive eu tratei um pouquinho disso no vídeo sobre o livro Quem Ajudou a Hitler, que mostra o movimento de ascensão do nazifascismo na Europa, quem apoiou esse movimento, inclusive esse pai do John Kennedy, apoiou bastante. Eu vou deixar aqui no box de informações também, que é, aliás, outro livro imprescindível. Então, assim, você imagina que forças de segurança do governo dos Estados Unidos estão se aliando a pessoas da máfia, que eles sabem que são da máfia, apenas para se antagonizar a Cuba. Olha o nível de depravação que a gente está falando. E na medida que o John e o Robert Kennedy não aliviaram para a máfia, o que aconteceu? Ele foi assassinado. E quando o Lee Oswald, né, que foi o condenado, e depois do assassinato, ele está lá em uma das audiências, o que acontece? Ele está passando, e um membro da máfia, sabidamente um membro da máfia, vai e mata o Lee Oswald. E ali faz a queima de arquivo, né? Se foi ele ou se não foi, o fato é que ele morreu, esse cara diz que deu o tiro em nome do país, em nome de vingar o Kennedy, que nada. Ele era ali um membro da máfia queimando o arquivo para ficar tudo isso por isso mesmo. Foi a máfia que matou o John Kennedy. Inclusive aqui trata um pouco no livro que teve repercussões da morte do John Kennedy, mas depois a gente volta a esse assunto. E ele também vai mostrando assim as variadas tentativas de assassinato que o Fidel Castro sofreu. Desde de charuto envenenado, de tiro de alguém com armas de longo alcance, mergulhadores com explosivos, seringas contaminadas, enfim, eles tentaram de tudo. A CIA, né, reitero, o maior grupo terrorista do mundo, tentou de tudo para assassinar o Fidel Castro. E não conseguiu. No livro Futebol, o Sol e a Sombra, do Eduardo Galeano, ele inclusive ironiza isso de maneira brilhante. Vou deixar os trechos selecionados aqui embaixo também. E aí eu disse, né, que a CIA, muito preocupada lá com os seus atentados terroristas, ela não obteve apoio popular que imaginava que teria quando invadiu a Baía dos Porcos. O terreno ele não era apropriado para o tipo de armamento que foi selecionado, não houve apoio da artilharia aérea suficiente, a artilharia de defensiva cubana, que já tinha armas soviéticas, foi relativamente efetiva. A aviação revolucionária afundou navios de suprimentos desses atacantes. O povo, né, aquela milícia armada que o Fidel fez, defendeu Cuba. Você deu tudo errado. E assim, é interessante porque o fracasso da invasão da Baía dos Porcos foi uma humilhação estupenda para os Estados Unidos, pegou muito mal no mundo, né, vendo os Estados Unidos invadindo um país pequeno, invadindo um país soberano e sendo derrotado ainda por ele. Então assim, pegou muito mal mesmo. E é interessante porque os militares, o Pentágono, a CIA diziam para o John Kennedy: vai dar certo, não tem como dar errado. E ele segurou um pouco, tal, avaliou e tal, até que ele deu, não, então vai lá e faz. E aí o que aconteceu? Deu tudo errado. Pegou muito mal diplomaticamente, foi assim, um escândalo. E depois disso, o John Kennedy passou a ter certa reserva em relação àquilo que os militares falavam, e isso foi importante durante a crise dos mísseis, que nós falaremos um pouco mais adiante. E a invasão da Baía dos Porcos, claro, consolida de maneira definitiva o regime cubano, vamos dizer assim, consolida também seu caráter socialista, que ocorre em abril de 1961, ou seja, cerca de 2 anos e 4 meses depois do início da Revolução, e é uma profunda humilhação internacional para os Estados Unidos. Isso acaba ocasionando até uma reformulação da CIA. O Fidel Castro, por seu turno, também ele apoia movimentos insurgentes, movimentos revolucionários ao longo da América Latina, e nisso ele não tem êxito nenhum. Todas as vezes que tentou, fracassou. Nos mais variados países, inclusive na República Dominicana, como que eu já citei aqui. E essa invasão da Baía dos Porcos, assim, ela transformou Cuba no grande exemplo para o mundo de país anti-imperialista. Então, assim, muitas pessoas passaram a ser solidárias ao regime cubano por conta dessa invasão fracassada que o governo Kennedy promoveu contra o regime cubano. E é interessante que uma das coisas que, inclusive, dificultou a eficácia da invasão da Baía dos Porcos era que o Kennedy não queria
que houvesse grande apoio dessa artilharia aérea, como eu já destaquei. Ele não queria por quê? Porque havia uma grande oposição internacional a essas atitudes imperialistas do governo dos Estados Unidos. Então, o que o Kennedy queria mostrar para a opinião pública internacional? Que a invasão da Baía dos Porcos era promovida por cubanos que haviam, vamos dizer assim, se exilado do seu país e queriam retomá-lo, não queriam deixar que aquela situação de coisa acontecesse com o seu país, queriam, vamos dizer assim, tomá-lo de volta. Isso foi muito difícil de comprovar, e essa ideia que ele ficaria um mocinho ainda foi absolutamente ridícula, né? Eu até estava querendo me lembrar qual foi o país que mais propriamente apoiou ali da América Central esse treinamento para a invasão da Baía dos Porcos, e foi a Guatemala, que era governada na época pelo canalha do Miguel Idígoras Fuentes, e dali foi a maior parte do treinamento, inclusive ele cedeu parte do território lá para fazer o treinamento. As pessoas acabaram descobrindo que ele acaba vazando, né? E aí promoveram uma tentativa de revolução interna, enfim. Ou seja, a tentativa dos Estados Unidos enganarem o mundo inteiro dizendo que eles não tinham participação, ela era completamente inviável, né? É uma coisa até interessante. Quando eu visitei Cuba, eu cheguei a tirar uma foto, eu vou tentar encontrar essa foto aqui, porque no meu computador eu acabei perdendo um HD aí um tempo atrás, eu não sei se eu tenho ainda, infelizmente. Mas o que acontece? Eu consegui tirar uma foto ao lado de um avião derrubado pelas forças da artilharia antiaérea cubana, que derrubaram um avião dos Estados Unidos que tinha um piloto estadunidense, né? E os Estados Unidos que negavam que não tinha nenhuma pessoa estadunidense participando do combate e tal. Inclusive, o corpo desse piloto ficou em Cuba, e só quando formalmente os Estados Unidos admitiu participação na invasão da Baía dos Porcos, mais de 10 anos depois, aí que Cuba trasladou o corpo para que ele fosse enterrado nos Estados Unidos. Ou seja, essa tentativa de enganar a opinião pública internacional, que o Kennedy fez, que ele posava de moderninho, de bonzinho e tal, né? Acabou malogrando retumbantemente. E aí, gente, ainda há muito o que dizer depois da invasão da Baía dos Porcos, essa consolidação do regime cubano, a crise dos mísseis que viria poucos anos depois, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, como eu comentei aqui no início, para não ficar tão grande essa aqui. Mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir, reiterar, né? Se você conseguiu chegar até aqui, não deixe de curtir o vídeo, hypar, se inscrever no canal, isso contribui para caramba com o Lista de Livros. E já gostaria de saber as opiniões que você teve sobre aquilo que foi falado. Ainda haverá muitas outras partes muito mais críticas ao governo cubano, que também o Muniz Bandeira vai destacando, mas já podem, claro, comentar aqui embaixo aquilo que vocês estão achando por enquanto. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!